Boa noite, querida e amada igreja. Graça e paz. Como eu sempre digo, é sempre um grande privilégio estar com os irmãos, estar em casa e, de fato, é muito bom estar entre cada um de vocês, meus amados, minhas amadas. É a igreja na qual nós fomos formados, fomos enviados para o ministério, e aqui estamos, servindo os irmãos. Queridos, não se esqueçam de orar, continuar orando pela vida do pastor Petrônio, da Ana Maria, também da Poli e da Mari, que estão de férias, em viagem, e orem para que o Senhor possa recarregar as baterias dessa família, bem como da família do pastor Tarcísio, da irmã Sâmela, da Suzy e do Tarsis, que a bateria deles seja recarregada, e também a bateria lá do Roger e da Thaís, o Senhor possa recarregar também a bateria daquela família. Então ore para todas essas baterias serem recarregadas, amém? Podemos contar com vocês? Amém? E também pelo pastor Igor e a Júlia e o Estevão que estão com Covid. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Senhor amado, Pai, nós oramos aqui primeiramente gratos ao Senhor pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus, aqueles que são crentes no Senhor, que já receberam a Cristo, têm o privilégio, prazer de dizer, somos filhos teus. Que honra nos reunirmos como igreja do Senhor, para poder ouvir a tua palavra, cantarmos louvores, orar, nos direcionarmos a Deus. Isso é fantástico, isso é incrível. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Mas todos aqueles visitantes, aquelas pessoas que talvez não conhecem a Cristo, que não receberam a Cristo, que o Senhor faça uma obra maravilhosa no coração deles, que eles possam entender o teu chamado e optarem por seguir a Jesus. Pedimos que o Senhor recarregue as baterias de todas essas pessoas que nós mencionamos, família do pastor Petrônio, do Roger, do Tarcísio e também do Igor, do pastor Igor e do pastor Tarcísio. Nós pedimos dessa forma e a tua igreja diz, amém, amém. Queridos, a história por trás da história. Talvez você tenha esperado que o slide passasse, passou. Então, imagine que a sua vida fosse um filme. Imagine se você vivesse com câmeras apontadas para você o tempo todo. Eu não sei se você acompanhou, mas ontem, coincidentemente, nós tivemos o filme O Show de Truman, The Truman Show, que passou ontem numa TV aberta. E esse filme é muito interessante porque relata a vida de Jim Carrey, lá interpretando o ator. E nesse filme, o personagem do Jim Carrey, ele vive uma vida na qual todas as câmeras estão apontadas para ele. Ele vive um reality show, tipo um Big Brother da vida, algo assim. Só que ele não sabe que a vida dele é um reality show. Então o mundo inteiro assiste o show de Truman, a vida desse homem, com todas as câmeras apontadas para ele. E a história, Cláudia, é sobre esse Truman. Mas agora imagine comigo se você fosse convidado a ser figurante em um filme. Então você vai participar de um filme e você vai ser figurante. E no meio de toda a gravação você reúne alguns amigos e parentes e você diz, ei, eu quero que vocês venham ao cinema para vocês verem o filme sobre mim. Só que a cena no filme na qual você aparece é no meio de uma multidão, onde aparece apenas o cantinho da sua nuca durante 2/5 de segundo. E aí você aluga uma sala de cinema, chama todos os seus amigos, seus parentes, coloca todo mundo no cinema. Gente, vocês estão prontos para verem um filme sobre mim? E o filme começa, o filme vai passando, e naquele exato momento, passa a sua linda nuca, os 2/5 de segundo e só. E você diz, esse é o filme sobre mim. Isso seria ridículo, não? Talvez a sua mãe fique animada com você nesse filme, talvez.
Mãe é mãe, né, mãe? A mãe está ali. Mãe é mãe, mãe te acha lindo, mãe acha tudo lindo, mas seria muita estupidez achar que esse filme na qual você foi figurante, seria estupidez achar que é um filme sobre você. Acontece que muitos de nós vivemos como se o filme da nossa vida ou a existência nossa aqui fosse sobre nós, como se nós fôssemos os principais atores, quando na verdade somos coadjuvantes. Você está numa história de fato. Você, não sei se você já percebeu, mas você está sim numa história, mas essa história não é sobre você. Querido visitante, talvez você não conheça ainda a história de Deus, mas eu quero te falar, você está vivendo a história de Deus. E esses meros 2/5 de segundo, que é a tua vida, simplesmente é um quebra-cabeça nessa grande história, que do início ao fim, o filme é sobre Deus. Eu te pergunto, você quer saber como é a história de Deus? Eu vou mostrar para você esse gráfico que revela a cosmovisão cristã. Se você não entende ainda, querido visitante, você que não conhece o Senhor, ou talvez você conhece o Senhor, mas não entende a linha do tempo, a história da redenção, como Deus criou todas as coisas, como o homem caiu e está sendo redimindo até o último dia em que Cristo voltará. Ei, eu quero explicar para você aqui agora, esse é o gráfico da cosmovisão cristã. O cristianismo está estampado ali. Primeiramente, Deus cria o homem e cria o universo, e nós temos então vida com Deus. Deus nos cria não simplesmente porque Ele precisava, porque Ele necessitava, mas simplesmente porque Ele queria dividir o seu amor e mostrar a sua glória para nós, seres criados, filhos dele. Acontece que o homem cai, o homem desobedece a Deus. Deus dá ordem para toda a natureza e a natureza obedece a Deus. Deus diz, montes, tomem esse limite, e os montes se erguem até aquele limite. Vales desçam até tal ponto, e os vales obedecem a Deus, descendo a tal ponto. Águas venham até aqui, este será o seu limite, e as águas obedecem a Deus. E Deus diz ao homem, venha e me adore, e o homem diz, não. E o homem diz, eu não vou adorá-lo. Porque o homem tem um plano melhor. Eu quero ser feliz por mim mesmo, através da minha própria capacidade, do meu próprio jeito de existir. E o homem então cai, e toda a natureza então é condenada e se torna cativa ao pecado. Mas Deus providencia um plano para poder redimir, libertar o homem caído, o homem preso. Redenção significa libertação, é um termo da época greco-romana. Redenção significa pagar o preço por um escravo e deixá-lo livre. Através de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, veio a nós, Deus, Emanuel, entre nós, vive a nossa vida, morre na cruz, nele são pregados todos os nossos pecados, depositados nele, ele simplesmente leva a nossa culpa e morre, e ao terceiro dia ressuscita. E quando ele morre naquela cruz, quem morre é todo aquele que confessa que ele é o seu Senhor e Rei, e todo aquele que passa a segui-lo. Todo aquele que é nascido de novo está identificado com esse Cristo na cruz, e porque Cristo ressuscitou, todo aquele que está com Cristo, em Cristo naquela cruz, também ressuscitará. Mas enquanto esse dia, onde Cristo voltar e nós seremos ressuscitados com Ele, até que esse dia não chegue, nós estamos vivendo, redimindo o universo, vivendo em missão, pregando o Evangelho e indo rumo à consumação de todas as coisas. E é para lá que nós vamos, é lá onde nós estaremos, nas bodas do Cordeiro, num banquete, vivendo com o Senhor eternamente. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Essa é a história de Deus. Essa é a história de um Deus missionário que te chama
para também fazer missões, que te chama também para ser um missionário. E talvez alguém se levante aqui e fale: Gui, você não me conhece. Se você conhecesse os meus podres, você não estaria se referindo a mim para fazer missões. Eu não posso ser escolhido por Deus. Eu sou totalmente inadequado. Olha para mim. E aí eu faço outra pergunta. Será que você conhece o tipo de gente que Deus chamou e que Deus escolheu ao longo da história de Deus? Se você não conhece o tipo de gente que Ele chamou, eu te convido. Vem comigo dar uma olhada na família de Abraão. Vamos começar com Abraão aqui, porque depois da queda, o pecado entra no mundo, e o pecado então atinge a totalidade dos seres humanos, toda a horizontalidade dos seres humanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas também o pecado afetou a maior profundidade do ser humano, corrompendo as nossas faculdades. Então, para redimir toda a natureza e a humanidade, Deus escolhe uma família e chama Abraão, e a partir de Abraão, então, essa família vai redimindo, sendo luz para as nações, sendo sal da terra, e eis que nós estamos aqui hoje, filhos de Abraão, que é o nosso pai na fé, continuando essa história. Mas vem comigo para eu te apresentar o currículo dessas pessoas. Abraão, pai da fé, mentiroso. Você sabe muito bem a história, você que já conhece o Senhor há mais tempo. Abraão, com medo de que o rei do Egito o matasse por conta da sua esposa, que era muito bonita, ele inventa essa mentira e não é íntegro. Ele diz que a esposa dele, na verdade, é irmã. Uma meia-verdade é uma mentira, não existe meia-verdade. E também não apenas isso, ele acabou faltando fé, quando a sua esposa, Sara, disse: Abraão, essa promessa de Deus está demorando demais, porque Abraão era muito velho, e Sara estéril e também velha, bem velhinha. E Deus promete a eles um filho, e através desse filho vocês serão uma grande nação, Abraão. Mas a promessa estava demorando muito tempo, e a Sara arranjou um jeitinho brasileiro e disse: Abraão, por que você não se deita com Agar, a nossa escrava? E Abraão cede a esse desejo, sapeca, bem sapequinha Abraão, hein? E não apenas isso, faltou fé, deixa eu dar um jeitinho aqui. Então, vemos que Abraão foi um homem falho, pecador também, mentiroso, sem fé, incrédulo. O seu filho Isaque, farinha do mesmo saco, gente, não sobra ninguém. Isaque é igualzinho o pai dele, a mesma coisa, mentiroso, fez a mesma coisa que o pai dele. Disse para Abimeleque que Rebeca era a irmã dele, porque Rebeca era muito bonita também. E ele temia ser morto por Abimeleque. Mentiroso também. E Rebeca, juntamente com o seu filho, com o filho, que Rebeca era casado com Isaque, o filho deles, Jacó, Rebeca junta com Jacó para poder trair o pai e roubar a primogenitura de Esaú, seu irmão. Trapaceiro, Jacó significa trapaceiro. Olha que família, você está entendendo onde eu quero chegar? Olha a família que Deus escolheu para poder redimir a humanidade. E Jacó teve 12 filhos, uma família bem problemática. Filho José, por exemplo, foram 12 filhos, mas 10 dos filhos, os 10 que estão aqui à sua esquerda, à esquerda de José, os 10 odiavam José, tramaram um plano para poder matar José, mas matá-lo não seria lucrativo, então jogaram ele na cisterna e venderam para alguns escravos. Que família problemática e caótica, sim ou não? Por que será que eles queriam matar José? Talvez porque José era uma pedra no sapato deles. Talvez José era orgulhoso porque ele era o queridinho do papai, filho de Raquel, que era aquela que Jacó amava. Porque Jacó amava Raquel e não Lia. Ele tinha 2 esposas. Jacó amava Raquel. Raquel deu à luz a José. Que família problemática. E poderia dizer aqui de tantos e tantos outros. Mas vamos ver o texto aqui, na qual nós vemos a escolha de Deus por Abraão. Estou usando aqui a NVT, nova versão transformadora. O texto diz assim, Gênesis 12, verso 1. O Senhor tinha dito a Abraão,
deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí você para e fala, mas espera aí, através daquela família complicada, todas as nações seriam benditas, abençoadas? Sim, porque Deus chama pecadores ordinários para uma missão extraordinária. Vou repetir, Deus convoca pecadores ordinários, não ordinário no sentido gentalha, ordinário, não. Você entende? Ordinário, comum, normal, pecadores do dia a dia. Eu e você, Deus nos chama, pecadores ordinários, para uma missão extraordinária. Poderíamos citar, sei lá, Moisés, aquele que Deus pediu para que ele tocasse a rocha, Moisés deu uma cacetada na rocha lá, alguns dizem que foram 2 cacetadas, e jorrou água, e ele não entrou na terra prometida por conta desse pecado. Poderíamos citar Davi, o rei Davi, aquele do qual sairia Cristo, e o seu reino jamais teria fim, o seu trono duraria para sempre. Davi, adúltero, assassino. Alguns dizem que Deus tem problema cardíaco, já vi gente falando, Deus tem problema do coração, cardiopata, porque o homem segundo o coração de Deus, Davi, como esse homem pode ser um homem segundo o coração de Deus? Mas a grande sacada é que Davi era um homem que se arrependia do seu pecado, confessava o seu pecado a Deus e abandonava o seu pecado. Poderíamos citar Salomão, também adúltero, 1000 mulheres, um homem que deixou a idolatria tomar conta de Israel, e por aí vai. Mas eu quero focar nessa noite mais no texto de Marcos 3, quando nós vemos Jesus convocando os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Abra a tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 3, ou siga o texto que está no telão. Marcos capítulo 3, nós vamos ver Jesus chamando os 12 discípulos. Verso 13, diz assim: depois Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava. Jesus chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram, eles obedeceram à voz do Senhor. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que os seguissem e fossem enviados. Então Jesus chama os seus discípulos para os enviarem. O chamado de Deus para mim e para você é um chamado para o envio e não para permanecer. Foram chamados para serem enviados, para anunciar sua mensagem, e lhes deu autoridade para expulsar demônios. Continua o texto. Estes foram os 12 que ele escolheu. Simão, a quem ele chamou Pedro. Vamos lá, Pedrão. Deixa eu te apresentar o currículo de Pedro. Pescador boca suja. Ô Pedrão, modelo de desequilíbrio, 8 ou 80. Uma pessoa explosiva. Ora professava fé em Jesus, ora o negava. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 16, eu vou usar aqui a versão da Bíblia do Centenário, a Bíblia da nossa igreja. Mateus, capítulo 16, verso 16. Nesse texto, Jesus pergunta no verso 15, Mateus 16, verso 15. Mas vós, continuou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, parabéns, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será também desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ok, então você vê aqui Jesus elogiando a Pedro.
Porque Pedro foi boca de Deus. Veja comigo o verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprovar, dizendo, pensa aí, Pedro chama Jesus no cantinho e começa, pode parar, tem compaixão de ti. Jesus, tenha compaixão de ti, homem. Para de falar isso. Para de ficar falando que você vai subir lá naquela cruz e morrer. Você está atrapalhando a nossa caravana. O Senhor está avacalhando o nosso esquema aqui. A igreja estava grande, estava crescendo, agora você fica falando em morte. O povo vai embora. Para com isso. E ele vai dizer, tenha compaixão de ti. Isso não vai acontecer com você. Isso não vai acontecer contigo. O que Jesus fala com Pedro no verso 23? Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro, ô Pedrão, boca de Deus, boca de Satanás, 8 ou 80, explosivo. Pedro, aquele que diz, nunca me lavará os pés. Aí Jesus fala, se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não tem parte comigo nesse ministério. E Pedro vai dizer, não só os pés, mas a cabeça, o corpo, lava tudo. 8 ou 80, você conhece alguém assim? Eu conheço, eu me conheço. E Pedro, aquele que diz, Senhor, eu por ti darei a minha vida, eu morro por ti. Logo em seguida, nega a Cristo, o homem que dorme na batalha, dorme no Getsêmani, acorda com os soldados chegando, arranca a sua espada e arranca a orelha de Malco, o soldado, impetuoso, mas logo em seguida acompanha Cristo de longe, fugindo, abandonando a Cristo. Esse é Pedro, o Pedrão. Tiago, vamos para Tiago. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. A Bíblia já nos diz o que significa Boanerges, filhos do trovão, explosivos, uma bomba. É interessante que em Lucas capítulo 9, abra a tua Bíblia comigo, Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas 9, verso 51. Diz assim o texto, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, Jesus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Então Jesus ia para Jerusalém, o dia da crucificação estava se aproximando, Jesus manda uma comitiva ir adiante. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Explosivos, gente da pesada. Isso é interessante que, se você vir uma página aí, você vai ver que eles estavam no Monte da Transfiguração, alguns dias atrás. No Monte da Transfiguração, Cristo tinha a face que resplandecia como a de um anjo, e de repente surge ali Moisés e também Elias, e eles ficaram ali embasbacados, e ficaram ali muito animados, e Pedro diz, canta aquela música, bom estarmos aqui, começaram a dizer, Jesus, bom estarmos aqui, louvando a Deus, bom demais, vamos fazer o seguinte, não vamos descer não, vamos armar umas barracas aqui, eu vou fazer uma barraca para o Senhor, vou fazer uma barraca para Elias, uma barraca para Moisés, e está tudo ok. E Jesus fala, nossa missão não é ficar aqui em cima, gostosinho aqui em cima, nossa missão está lá embaixo, existe uma missão para nós conquistarmos, para nós completarmos. E aí eles descem do monte, há um livramento, uma expulsão de um demônio, um rapaz possesso, eles viram mais um milagre ali, e logo agora eles estão falando, Jesus,
A gente e o Pai, nós somos assim. Quer que eu peça o Pai para descer fogo do céu e consumir esses samaritanos? Homens explosivos, extremamente impetuosos. E não apenas isso, gente que amava o poder, gente que andava com facão na bainha, certamente, mas amantes do poder. Porque existe uma passagem em que a mãe desses dois rapazes, de Joãozinho e do Tiagão, a mãe chega para Jesus e fala: Jesus, ela vai lá, adora Jesus e diz: Jesus, quero fazer um pedido para o Senhor. Tem como, depois que meus filhos morrerem, a gente for viver com o Senhor, tem como deixar o Tiaguinho do lado direito e o Joãozinho do lado esquerdo, lá do trono? Ou vice-versa, acho que o João do lado direito, o Tiago do lado esquerdo. Tem como você fazer esse favorzinho para nós? E Jesus fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Como assim? O reino está de ponta cabeça, quer ser o maior, sirva. E o reino de Deus é esse. Que coisa maravilhosa, você não tem que necessariamente ser alguém grande, é sentar no banco do fundo, é lavar os pés, o reino está de ponta cabeça. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Agora você imagina amantes do poder disputando para ver quem quer ser o líder. Imagina a conversa, o papo que rolava lá na casa do seu Zebedeu, lá na casa de Tiago e João. Eu que vou sentar do lado direito, não, eu que vou sentar. Disputa, e os discípulos ouviram essa conversa da mãe com Jesus e ficaram extremamente raivosos. Está entendendo onde eu quero chegar? Este é o tipo de pessoa, esta é a qualidade das pessoas que Jesus chamou para fazer a sua obra, para transformar o mundo. Vamos lá, André. Quem era André? André foi irmão de Pedro, trabalhava nos bastidores e chamou o Pedrão, falou: Pedrão, achei o Messias, vamos lá para você conhecer a ele. André, continuando. Filipe, extremamente cético, um rapaz que quando Jesus estava ministrando a sua aula da saudade, lá no cenáculo, no último dia, vá comigo em João 14 para você ver esse episódio. João capítulo 14, verso 6. Jesus teologando, simplesmente ensinando doutrina. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está ensinando, Jesus está teologando, doutrinando. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e o tendes visto. Do nada, Filipe, lá do fundo da sala, levanta a mão e diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai e tá bom. Senhor, teologia demais. Senhor, muita doutrina, não, quero prática. Mostra-nos o Pai e tá bom, é isso aí. Jesus, no verso 9, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus está dizendo: Filipe, 50 anos de praia, já tem o quê? 2, 3 anos que você está caminhando comigo, você não me conhece, não tem visto o Pai através de mim. Um homem prático, mas que não queria ensino. Gente, teologia é extremamente importante, doutrina é extremamente importante para que nós possamos aplicar a prática da forma correta. No capítulo 6 de João, vá comigo algumas páginas anteriores, João capítulo 6, versos 5 a 7, nós vemos a cena da multiplicação dos pães. João 6, verso 5, Filipe mais uma vez com Jesus ali. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe, vem cá, chega aí, olha essa multidão aqui, ó. E Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? É como que Jesus estivesse dizendo: ô Filipe, qual é a padaria que a gente vai comprar muitos pães para alimentar essa população toda, todas essas pessoas? E o verso continua aí, no verso 7. Respondeu-lhe Filipe: Senhor, não lhes bastariam 200 denários de pão.
É como se Filipe estivesse dizendo assim: Senhor, na verdade não é onde, é quanto de pão nós vamos precisar para alimentar essa população. Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Filipe, um homem extremamente cético, um homem que faltava fé, um homem extremamente desacreditado, incrédulo. Vamos passar então agora para o próximo. Quem é esse? Bartolomeu. Bartolomeu foi aquele camarada que disse: será que de Nazaré, será que da Galiléia vem alguma coisa boa? Preconceituoso, xenofóbico. Olha a qualidade dos homens que Jesus chamou. Próximo, Mateus. Mateus Levi, o Mateus aí do seu evangelho. Mateus era um cobrador de impostos de Roma, judeu. O povo judeu considerava Mateus como traidor do seu povo, porque Mateus trabalhava para o Império Romano cobrando impostos abusivos do seu próprio povo. Então Pedro e seus irmãos trabalhavam a madrugada inteira em alto mar, pescando, trazendo os peixes para o seu barco, e lá no início do dia, já ali na manhãzinha, eles então iam para a areia, retiravam os peixes do seu barco, e começavam a limpar os peixes para vendê-los, e aí surgia esse camarada, Mateus Levi, que pegava boa parte dessa carne fresca e levava para a casa de César, e também para a casa dele, obviamente, claro, comia aquilo que César comia. E é muito provável que Pedro comia charque, carne seca, não a carne fresca. Enquanto Pedro estava ali comendo do fruto do seu próprio trabalho, charque, Mateus Levi comia a carne fresca da casa de César. E aí de repente Jesus está com Pedro, e Jesus vê Mateus Levi e diz: Mateus, venha e me siga. Imagine a cara de Pedro. O quê? Você vai chamar esse traidor? Esses são os homens que Jesus chamou. Esses são os discípulos que Jesus escolheu para transformar o mundo, igreja. Próximo, Tomé. São Tomé, esse nós conhecemos bem. Tomé, mais um cético, mais um incrédulo. Mais uma vez, lá em João 14, vai comigo lá em João 14, Jesus ministrando a aula da saudade no cenáculo, lá no verso 1, você vai ver Jesus doutrinando mais uma vez, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé. Aí Tomé levanta a mão lá no fundo: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus então no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo: não é possível, Tomé, já está andando comigo há tanto tempo, você não sabe qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse mesmo Tomé, no capítulo 20 de João, no verso 24, nós vemos Jesus em João 20, 24, Jesus aparecendo para os discípulos. Diz assim um texto: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então Jesus apareceu para os discípulos, o Tomé estava ausente. Disseram-lhe então os outros discípulos: Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir ele nas suas mãos, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado machucado, de modo algum acreditarei. Tomé dizendo: eu não acredito. Verso 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Tomé, vem cá, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejais incrédulo, mas crente.
Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé acreditou. E olha que eu não esqueço da pregação do pastor Alex, aqui mesmo nesse púlpito, dizendo sobre esse versículo. Tomé não tomaria o nome de Deus em vão. Um bom judeu como ele era, o judeu não mencionava o nome de Deus por respeito, por temor. Tomé, impactado, cético antes, mas agora impactado, disse: Senhor meu e Deus meu. Menciona o nome de Deus, mas precisou tocar para crer. Extremamente cético, depois de ter andado com Cristo, de ter visto tudo, duvidou. Depois de ter ouvido o próprio Cristo falando que ressuscitaria. Vamos para o próximo, Tiago. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu também, nós não sabemos muita coisa deles. Eram pessoas que trabalhavam mais nos bastidores. Simão, o cananeu. Simão, o zelote. Extremamente politizado, participava do partido judaico nacionalista, um partido de esquerda, totalmente revolucionário, o oposto de Mateus, que era de direita, era lá da Roma, do Império Romano. Imagina esse mesmo grupo: Simão, o zelote, esquerda radical, e Mateus, pertencente ao partido vigente, de direita. Olha esse grupo que Jesus chamou. E por fim, meus queridos irmãos, Judas Iscariotes, e esse nem crente não era, se suicidou, traiu a Jesus e simplesmente tirou a sua própria vida. Esses são os homens que o nosso Senhor Jesus Cristo chamou. O que nós podemos entender desse texto, certamente, é que Jesus está transformando a história através de pecadores ordinários que são chamados para realizar essa obra. Jesus está transformando a história, está transformando o mundo com pecadores ordinários que estão aqui nessa noite. Mas como que ele fez isso? Por meio de seminário? Jesus abriu um seminário, levantou um prédio com 4 paredes e colocou gente lá dentro, foi isso que ele fez? Jesus escreveu livros? Jesus, por acaso, fundou alguma instituição? Escreveu um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo segundo Jesus Cristo? Não. Jesus Cristo está transformando o mundo por meio do discipulado, por meio de discípulos. E o que é ser um discípulo? Não é simplesmente ser um cristão que vem no domingo e fala: eu sou crente. Eu venho no culto de domingo, venho no culto na quarta-feira, participo da EBD, gosto muito de ouvir o Nicodemos, gosto muito de ouvir esses pastores da internet aí, sou crente. Não, discípulo é aquele que segue a Jesus, segue os passos de Jesus. E Jesus está transformando o mundo por meio dessas pessoas. Que tipo de pessoas? Não eram líderes eclesiásticos, não eram pessoas extremamente capacitadas, eram pessoas, Miller, limitadas, explosivas, amantes do poder. Pessoas que lutavam para ver quem que ia ser líder de quem. Vamos ser sinceros, gente, vamos combinar aqui. Eu não escolheria esses homens, você escolheria? Jamais escolheria esses homens, mas Deus, através de Jesus Cristo, escolheu esse tipo de gente. E nesse momento, milhões e milhões de pessoas estão falando, mencionando o nome desses homens que foram instrumentos nas mãos de Deus. Lá naquele gráfico da história da redenção, nós estamos continuando essa história. Quando Jesus veio para redimir a humanidade, hoje eu e você escrevemos a história de Deus em Atos 29. Nós estamos continuando escrevendo a história de Deus. Porque da mesma forma como eles começaram, as primeiras pedras vivas que edificaram a igreja lá no século I, hoje no século 21º, nós continuamos a erigir essa igreja de Deus. Essa igreja espiritual, o corpo de Cristo. Não há diferença entre mim e você e aqueles homens daquela época, porque a função é a mesma, permanece a mesma, e o Espírito que habitava neles, habita em mim e você hoje. Quem está comigo aqui nessa noite, igreja? Você está me entendendo? Nós temos o poder de Deus habitando em nós, templos do Espírito Santo. Fomos chamados por uma obra extraordinária, por uma missão fantástica. Fantástica. Agora, Deus chama pecadores ordinários, mas eles não permanecem pecando de forma ordinária.
Mas Jesus os transforma através do seu Espírito, e nós que fomos chamados, ainda que pecadores até o último dia, o Senhor vai nos transformando de glória em glória. Mas o que é de fato, Letícia, que separa esses homens, esses pecadores ordinários que se rendem a Cristo, daqueles pecadores que não se rendem a Cristo? A diferença, o que esses personagens reais, porque foram homens reais, têm em comum? O que eles têm em comum é que eles se arrependem do seu pecado. Davi, como eu disse, é um homem que se arrependia do seu pecado. Paulo, por tantas vezes, o apóstolo Paulo peca de forma terrível, a Bíblia não esconde os seus pecados, e é um homem que se arrepende continuamente. É aquele homem que diz para Barnabé: eu não quero saber desse João Marcos com a gente mais não, eu não ando com ele. E a caravana então se explita, se divide em duas caravanas. Por meio desse pecado, Deus de alguma forma aproveita o mal e transforma o mal em bem, e se tornam duas caravanas. Barnabé e João Marcos vai para um canto, Paulo vai para outro. Esse João Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o evangelho que nós temos. E João Marcos é o garoto que dá a volta por cima, no final das contas ele volta e começa a ser relevante na obra missionária. E Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 13, já nos seus derradeiros momentos de vida, Paulo vai dizer: Timóteo, traz contigo João Marcos, porque ele é muito importante para mim no ministério, muito valioso. Paulo arrependido da sua arrogância, e Deus não esconde a podridão dos seus servos na palavra dele. Se arrependem do seu pecado, confessam a Deus o seu pecado. São homens que se arrependem, falam: Senhor, miserável homem que sou. Não é que ele se arrepende uma vez e vem na frente e faz uma oração: eu aceito Jesus e me arrependo. Não é isso. O cristão está num estado contínuo de penitência, Lutero dizia, se arrependendo diariamente. Todo dia eu me olho no espelho e falo: Senhor, tenha compaixão de mim, pobre homem que sou, eu preciso de Ti. Se o Espírito Santo do Senhor sair de mim, não sobra nada. Confessar o teu pecado diariamente: Senhor, me perdoe por quem eu sou, quero me parecer com Jesus. Não apenas isso, esses homens têm em comum o fato de que abandonam o seu pecado, se arrependem, confessam com a sua boca e abandonam a prática do pecado contumaz. E para mim e para você, talvez você não conheça Jesus aqui nessa noite, talvez você conheça Jesus de ouvir falar, de acompanhar de longe, vir nos cultos de domingo, mas algo que nos diferencia é o fato de que nós seguimos a Cristo, não de longe, mas de perto, caminhando com Ele, querendo ser parecidos com Ele, vivendo com Ele, morrendo a morte dEle, porque, como Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, disse, lá na época da Segunda Guerra Mundial, ele disse: quando Cristo chama uma pessoa, Ele chama ela para vir e morrer. O chamado de Cristo tem esse cheiro de morte para o pecado, um aroma suave de Cristo, mas cheiro de morte para o pecado. O chamado é vir para morrer para você mesmo, para os seus desejos egoístas, para o seu coração pecaminoso que só pensa em si, só fala de si, só cogita das coisas de si mesmo. O nosso chamado é um chamado para pegarmos uma cruz. Pode ser que você saia daqui, pegue a tua cruz ali fora, você que não conhece a Deus, e o que te espera é subir ao monte com Cristo para ser crucificado com Ele lá em cima. É morte, morte do eu. Mas no reino de Deus, como os valores são invertidos, morte significa ganho, como nós cantamos hoje. Morrer é lucro. Esse é o chamado que Deus tem para mim e para você. Deus escolhe pecadores ordinários para uma missão extraordinária. E que missão é essa? Essa missão consiste em levantar mortos. Como o teólogo D.L. Moody, o Moody costumava levar os seus alunos do seminário para o cemitério. E chegava para os alunos e dizia: preguem para os mortos, porque é isso que vocês vão fazer para o resto da sua vida. Quem não conhece a Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Talvez você não conhece a Cristo e você não entende o porquê que você continua praticando aqueles mesmos pecados, e você sabe que é errado, e você não consegue se livrar, e parece que você está nessa lama, e você diz: agora eu preciso sair dessa lama,
e eu vou lutar para fazer o possível para me livrar desse problema, desse pecado, e você percebe que você não é páreo para os impulsos carnais, incontroláveis do seu coração. É impossível resolver esse problema por si mesmo. Você precisa de Cristo para te libertar. Você precisa de Jesus para te arrancar desse lamaçal. Só Ele pode te arrancar dessa lama. Esse é o chamado de Cristo para mim e para você. Será que você está ouvindo o chamado de Jesus nessa noite? Querido visitante, Jesus está te chamando nessa noite. Te chamando para seguir Ele, para fazer parte dessa grande história. Porque por trás da história da sua vida há uma grande história maior, maravilhosa, um chamado extraordinário. Você é chamado para redimir toda a natureza, todo o universo, toda a humanidade, que isso tudo vai culminar lá na consumação de todos os tempos, quando Cristo vier em glória, e nós reinaremos com Ele para sempre. Esse é o chamado. Será que você pode ouvir o chamado de Jesus nessa noite? Você também, crente, você que frequenta cultos, mas que de fato você sabe que está enganando a si mesmo. Você está ouvindo o chamado a partir dessa noite. Guilherme, tem 20 anos de crente já, mas eu sinto que eu não estou andando com Jesus, parece que eu nunca conheci Ele de fato. Esse chamado é para você também. Eu sei que existem pessoas aqui dentro que têm 20, 30 anos, que estão caminhando com Jesus, mas não conhecem Ele de fato. Ouça o chamado de Jesus e responda. Vá. Diga: Senhor, eis-me aqui, estou indo mesmo. Porque existe um final para a história da sua vida. E aqui eu quero dar um spoiler. O que é spoiler, Guilherme? Lá vem você de novo com esses termos aí de jovenzinho da moda. Spoiler significa contar o final de uma história e estragar. Porque você não viu o filme, eu vou fazer um spoiler, vou contar o final. É a mesma coisa. Ontem teve aquele filme Truman lá na TV aberta, The Truman Show, do Jim Carrey. Aí eu vou contar para você o que vai acontecer no final da história. Aí você fala: não dá spoiler não, porque eu quero assistir o filme ainda. Mas aqui eu vou dar um spoiler para você do final da história da sua vida, porque a Bíblia já dá esse spoiler, aquilo que vai acontecer lá em Apocalipse, a partir do capítulo 20. Acontece que existem duas histórias, desconfigurou ali. Há dois finais dessa história. Existem dois finais para essa história. E você é quem decide o fim. O Igor deve estar dando faniquito lá na casa dele agora. Você que decide o fim. O Igor calvinista como ele é, né? Foi mal, Igão. Mas voltando aqui, gente, existem dois fins, e é você que escolhe o fim. E eu não quero te amedrontar essa noite, a intenção não é essa, gente, olha para mim, olha bem para mim. Eu não quero amedrontá-lo. Eu simplesmente vou ler a Bíblia. Eu não sou a mensagem, eu sou o mensageiro, eu estou apenas transmitindo a mensagem. Existem dois finais para a história da nossa vida, nessa grande história de Deus. E eu vou dar esse spoiler agora. Está lá em Apocalipse, capítulo 20. Qual o final da sua história? Você aparece no final dessa história e é igual aquele programa. Você decide. Vamos lá. Verso 12 do capítulo 20 de Apocalipse. Vi os mortos, pequenos e grandes. Ali está mencionado você, se você não conhece a Cristo. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com os seus atos. Todos foram julgados de acordo com os seus atos. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. Na verdade, esse aí já passou, né? Vamos lá. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a primeira história, o primeiro fim da história. É o primeiro final, que eu espero que você não escolha ele,
que você não opte por ele. Agora eu vou apresentar para vocês, a Bíblia vai apresentar o segundo final que você pode optar, que você pode escolher. O final daqueles que andaram com Cristo, daqueles que aceitaram o chamado de Cristo. Apocalipse 21, verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas passaram para sempre, aleluia. E lá no verso 7, nós vemos a descrição daqueles que andam com Jesus. Vitorioso é aquele que anda com Jesus. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. E aí, qual dos dois finais você vai decidir escolher? Qual dos dois finais você quer viver? Para refletir e praticar. Há uma história maior por trás da história da sua vida. A história de Deus, na qual Ele é o principal ator, Ele é o protagonista da história, tudo é sobre Ele, desde o início ao fim. Em algum momento nós aparecemos no meio dessa história da redenção. Em algum momento ali surge eu e você fazendo parte desse grande quebra-cabeças, aonde um Deus missionário vem e nos chama também para sermos missionários, para completarmos a obra que Ele começou. Mas qual história você quer contar à sua geração, aos seus filhos, aos seus netos? Qual história, qual legado você vai deixar para os seus filhos? Um legado de alguém que viveu os prazeres para si mesmo? Como nós vimos hoje pela manhã, o legado de alguém que não multiplicou o seu talento, que simplesmente escondeu, porque Deus é um Deus severo, o caminho é estreito demais, me exclua fora dessa. Ou será que você vai ser um daqueles que vai multiplicar o seu talento, que vai passar um legado, bastão para os seus filhos do cristianismo? Assim como foi passado para você, você também vai transmitir essa fé de geração em geração. Qual história você contará à sua geração? E em qual história você quer ser missionado por Jesus? Aonde você está? Diante do trono branco, sendo enviado dentro daquele lago de fogo e enxofre? Ou sendo vitorioso, que vai herdar com Jesus todas as coisas e reinar com Ele para sempre? Mas para isso, queridos, para essa decisão, e eu sei que a sua decisão é por estar com Cristo para sempre, para você que não conhece Jesus, ou talvez você que acompanha Jesus de longe, de domingo a domingo, é necessário que nós nos arrependamos do nosso pecado diariamente, constantemente. É necessário que nós confessemos o nosso pecado diariamente. Abandonemos a prática contumaz, frequente, pecados de estimação. Abandone essa prática e siga a Jesus, aonde você vai errar, vai pecar sim, mas será transformado até aquele dia em que Jesus voltará. E o quarto e último ponto: Jesus não te chama por aquilo que você é, mas por aquilo que você será em suas mãos. Jesus não te chama porque você tem habilidades extraordinárias, porque você é de uma família privilegiada, ou porque você é bonitinho, legalzinho. Jesus te chama soberanamente para te transformar em alguém parecido com Jesus. Ele te escolhe do jeito que você é e te transforma para que você seja uma bênção nas mãos dele. Jesus te chama não por quem você é hoje, mas por aquilo que você será em suas mãos. Eu sei. Você não escolheria você mesmo. Eu também não me escolheria. Mas Deus está nos chamando. E eu quero encerrar com duas frases. A primeira frase: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. General Máximos. Ele não é crente, é aquele personagem lá do Gladiador. Ele não é crente, mas a frase é bem bíblica. O que nós fazemos aqui agora
ecoa por toda a eternidade. O texto nos diz: nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. É exatamente o que a parábola dos talentos nos mostrou pela manhã. E fecho com Francis Chan, que no seu livro Crazy Love, Louco Amor, um camarada, um pastor extremamente que eu aconselho vocês a seguirem, ouvir as suas pregações, Francis Chan diz: temos apenas nossa cena de 2/5 de segundo para viver. Lembra lá do filme da sua vida, onde parece só um pedacinho da sua nuca e sua mãe acha o máximo? Talvez. Nós temos apenas 2/5 de segundo nessa cena para viver. Não sei quanto a você, mas quero que meus 2/5 de segundo sejam sobre servir e glorificar a Deus. Você está ouvindo o chamado de Jesus nessa noite? Porque não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre Deus. E Ele está te chamando nessa noite. Feche os olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós não somos pários para essa missão. De fato, nós somos pecadores, indignos. O pecado atingiu a humanidade completamente, em todas as dimensões. Mas o teu chamado é um chamado que torna pecadores ordinários em missionários extraordinários, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Não por nós, não por nossa força, nossa habilidade, mas pela capacitação, pela virtude do Espírito Santo. Eu oro por todos aqueles que foram convencidos do cristianismo, mas de fato não conhecem a Jesus. Oro para que o Senhor convença o coração desses irmãos e irmãs, que esses corações sejam quebrantados, e que a partir de hoje a vida deles sejam transformadas, as vidas desses irmãos e irmãs sejam completamente transformadas. Oro também, nós oramos como igreja por todos os descrentes, aqueles que não conhecem Jesus, pessoas que ouvem falar de Jesus, mas nunca andaram com Jesus. E pessoas essas que querem andar com Jesus, que querem fazer uma opção por Jesus. Eu abandono a vida antiga, eu quero ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Quero andar contigo, quero cumprir a tua missão. Eu aceito o teu chamado, eu aceito esse desafio para morrer para mim mesmo, pois eu quero ser contado com aqueles vitoriosos que herdarão todas as coisas com Jesus. Eu oro para que o Senhor faça um milagre, porque verdadeiramente só um milagre de ressurreição nessa noite pode salvar essas vidas. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus de Nazaré, nós clamamos sobre a vida desses irmãos e irmãs, dessas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Dê vida, liberte, converta e traga-os para o seio do corpo de Cristo, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração. Queremos viver a tua vida, a tua história, porque por trás da nossa pequena vida existe a tua grande história, totalmente relevante, totalmente desejável para nós, suprema aos nossos olhos. E a tua vida, a tua história, nós queremos viver e cumprir, em nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados, que o amor de Deus Pai,